Sem querer criar aqueles climas apocalípticos, aquelas paranoias, já que o nosso tema esse ano está sendo sustentabilidade e responsabilidade para com o ambiente, acho que algumas pessoas aqui tiveram a oportunidade de assistir ao Jornal da TV e viram o que aconteceu na Itália. Não foi um mero deslizamento de terra, porque foi uma coisa tão assustadora. Eu nunca imaginei ver aquilo. O chão inteiro andava. A gente tinha a impressão, como disse o Luiz, parecia que toda a montanha estava descendo. E ela vinha devagar, as árvores andando, o chão andando. A gente precisa tomar muito cuidado, porque da mesma forma que a gente está desequilibrando o planeta, a gente está desequilibrando o nosso espírito, porque, no fundo, tudo é uma coisa só. Uma coisa só é tudo. A energia é uma só. Não é? Isso tudo preocupa bastante. Aproveitando que nós estamos encerrando um evento cujo tema é esse, vamos mencionar isso rapidamente só. E vamos agora ao nosso companheiro, que vai falar sobre motivações do fundamentalismo religioso. É o psicólogo da Paraíba, que é um excelente conferencista, uma pessoa esclarecida, de concisão, de bom discurso, o Dr. Rossandro Klingey. Boa noite a todos. Estou esperando aqui, vai baixar o data show que a gente vai usar. Pedi para baixar a tela, por favor, isso. E eu estava conversando com a Tatiana ali embaixo, dizendo que essa é uma noite simbólica para mim, porque eu me tornei espírita por culpa de Fernando Queiroga. Culpa dele. E aí eu me tornei psicólogo por culpa de Edmundo, que vai falar depois. Aí ela perguntou, mas nenhum deles interferiu no teu casamento, né? Ela disse, não, mas foi Desterro Queiroga que me apresentou Janine, minha esposa. Não é não, Desterro? Então, estamos em casa. Tá valendo a pena. Oi, como tá? Obrigado. Bom, gente, é um tema bastante complexo e antes de começar eu queria fazer algumas ressalvas. Primeiro, falar sobre muitas religiões é temerário, porque uma religião por si só já abrange um volume de conhecimento, de iluminação, de grandiosidade, que uma alma por si só, por mais que queira, não dá conta. Então, existe, de minha parte, assim, um reconhecimento dos meus profundos limites pessoais e intelectuais, mas, ainda assim, eu estou aqui à disposição para que a gente possa refletir. Óbvio que eu não tenho conhecimento profundo de todas as religiões, porque eu vivo a estudar aquela que eu professo, que é a doutrina espírita, e que tem como princípio, como o Fernando muito bem apresentou, um respeito profundo por todas as expressões de fé. Mas a gente sabe que, no panorama da atualidade, existe, lamentavelmente, alguns que podemos chamar de forma muito concreta, irmãos nossos, que se arvoram do direito de se imaginarem os detentores da verdade e os donos de toda a verdade. E é sobre como isso se processa mentalmente, por que as pessoas começam a se achar detentoras da verdade, que nós vamos tentar discorrer hoje à noite. Existe uma lendazinha hindu muito conhecida, que ela tem várias variações, mas combina de uma mesma forma. Vários discípulos de um mestre dizem, mas mestre, finalmente, quem tem a verdade? Como nós vamos saber quem tem a verdade? É o hinduísmo, é o budismo, é o islamismo, é o cristianismo, é o judaísmo e todas as expressões? Todos dizem a mesma coisa. Aí o mestre fez, vocês vão vendar os olhos de vocês. E vendou os olhos dos discípulos, levou cada um deles para um pátio ao lado, onde havia um elefante que eles não tinham visto antes. E colocou cada discípulo pegando numa parte do elefante. E um que estava na orelha começou a descrever uma coisa leve, como se fosse um abano, enquanto que o outro que estava na tromba descrevia algo que lembrava uma cobra, enquanto que o que estava segurando no pé dizia que segurava concretamente na raiz de uma árvore. E o mestre desvendou todos os discípulos e disse, vocês estavam pegando no mesmo animal. Assim são as religiões. Cada uma pega numa parte da verdade e supõe-se ter toda a verdade.
E não é assim que funciona. Por quê? Porque uma religião é um fato social que tem seu próprio desenvolvimento histórico em uma situação social e econômica específica. Cada manifestante religioso, desses que nós conhecemos, entre eles destacadamente os mais conhecidos, que seria Krishna, Buda, Cristo, Maomé, Moisés, entre tantos outros, eles nascem num contexto social, num contexto histórico muito específico, e por mais que eles não queiram, eles não têm esse objetivo, a mensagem dele depois passada através dos seus discípulos, ela é, digamos assim, imersa nesse caldo cultural onde ele manifestou, e muitos dos elementos dessa cultura fazem parte dessa expressão de religiosidade e, às vezes, tentam se impor a outras nações. Uma das cenas mais constrangedoras que aconteceu durante a invasão dos Estados Unidos ao Iraque foi que se levou para lá alguns milhares de pastores para converter a população iraquiana ao cristianismo, porque Bush, que é um metodista radical, e quando governador do Texas, disse que a religião muçulmana era uma religião do demônio. E ele, como presidente dos Estados Unidos, ele provocou mais ira no povo iraquiano ao tentar convertê-los do que mesmo a invasão política e militar. Certa feita eu estava com uma tia minha, em João Pessoa, e estava passando alguns Hare Krishnas cantando. E ela olhou para mim e disse: que coisa absurda, esse povo vir para aqui com essas roupinhas laranjas, cantar essas músicas e falar de Krishna. Eu disse: nada, tia, pior é a gente que vai lá na Índia falar de Jesus e ainda diz que Krishna é do demônio. Eles aqui ainda respeitam a gente. Então, existe esse aspecto. Há também que toda religião é um guia de tesouro para os seus devotos que vivenciam uma experiência transcendente. E porque eu vivencio essa experiência transcendente, naturalmente eu tenho uma sensação, e a gente também tem que ter essa misericórdia com aquelas pessoas que querem nos falar de sua religião. É que elas têm uma experiência que para elas é fabulosa, é grandiosa. E elas querem passar isso para a gente. O grande equívoco é imaginar que só elas tiveram essa experiência. Eu lembro, certa feita, existe um grande confrade nosso, professor Severino Celestino, um brasileiro que é autorizado pelo governo de Israel para fazer traduções literais dos textos bíblicos, e ele, certa feita, numa conferência, ao final, foi abordado por um religioso no pátio do estacionamento, e disse: eu não acredito que você, um homem que conhece tanto a religião, que conhece tanto Jesus, não aceitou Jesus como seu Salvador. Ele fez: não diga isso não, pelo amor de Deus, para assustar o homem, como vocês ficaram agora. Como é que o senhor diz um negócio desse que eu não aceitei Jesus? Mas você, olha, não diga isso não, o problema da gente não é esse não. Como assim? Não, olhe, qualquer pessoa minimamente lúcida que tiver contato com meia hora sobre a vida desse homem, não tem como não se encantar e não aceitá-lo. Mas o nosso problema não é aceitar Jesus. E qual é então? Depois disso,